Que bom, Nízer, ter você aqui com a gente. Você Prazer é meu. que, você que já emocionou muitas pessoas ali, viu? Nos vídeos das aulas, né? Tem algumas aulas lá que ficaram gravadas com você. E as pessoas falam sempre a mesma coisa para mim, as alunas, né? Elas falam assim, nossa, eu queria poder abraçar ela, eu queria abraçar ela. Que bom. Isso é bom, né? E então, hoje a nossa live, né? Vou aqui falar com o pessoal um pouquinho. Hoje a nossa live, pessoal, é para contar um pouquinho da história, né? De superação aí da Nízer, que viveu muitos anos, né? Com uma dor da questão de abuso sexual e depois também por conta de um luto que ela vivenciou, né? Da perca de uma filha. E a gente, só de imaginar, né? Só de imaginar a perca de um filho, né? A gente já fica mal, então a gente sabe que é algo extremamente difícil e complicado de lidar, né? Com esse tipo de situação. A gente sabe que é só Deus, né? Para vir ali e nos dar conforto nesse tipo de situação. Pessoal que estão aí, compartilha essa live, compartilha aí com os amigos, com as amigas, com o pessoal aí para estar assistindo a nossa live, estar participando aí ao vivo com a gente. Quem puder estar aí prestigiando, ouvindo um pouquinho da história da Nízer, tenho certeza que vai ser muito precioso, especial para todos. Estou aqui mandando, tá, Nízer, uns aviãozinhos aqui. Mandar os aviãozinhos aqui pro pessoal assistir a live. Mandar aqui para algumas pessoas. Pronto, mandei para algumas pessoas. Lá no Instagram, nem, no WhatsApp, eu nem vou tentar mandar, porque da última vez eu fui tentar mandar e aí caiu a live. Ainda se fosse no começo, mas estava lá no final. Aí depois deu um trabalho para mim poder salvar ali uma parte da live, sabe? Ai, Deus. Oi, Noemi, boa tarde, bem-vinda, Ana. Então, estão entrando aí. Muito bem-vindas, meninas. Então, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho você, Nis. Eu quero que você traga aqui, pessoal, né? Ó, a Elisângela é aluna. Ela falou que gostaria muito de dar um abraço pessoalmente, que é para você receber os abraços e o carinho. Que bom. Ela é uma das alunas que já assistiu lá essa Obrigada. história. Um abraço para vocês também, que estão entrando aí na live. Gente, eu amo o jeito da Nizer, né? Que a gente fala com ela, eu convidei ela para fazer a live, né? Ela já tinha feito um vídeo, inclusive está aqui no feed aí, o vídeo que ela gravou para mim, um depoimento também. E quando eu falei para ela da live, ela nem pensou duas vezes. Ela já falou, sim, claro. Eu falei, eu godinho decidido, viu? Sim, claro, eu vou. Eu quero ir porque, na verdade, né, eu penso assim, quando a gente é curado de algo, a gente quer mesmo que outras pessoas também sejam alcançadas, não é isso? Com certeza. Na verdade, é muito bom, né? Quando a gente consegue, a gente ajudar, a gente quer também estar nesse lugar de conseguir ajudar, né? Os outros, entender. Então, conta aí um pouquinho para nós a sua história. Vamos por partes, né? Pode ser, a gente vai falar sobre os dois assuntos, mas pode ser primeiro sobre a questão do abuso. Como é que era, né, essa questão para você, se para você na sua casa, na sua família, assim, era um tabu, era algo muito assim, que, tipo, muito segredo, que ninguém podia saber. Como que foi toda essa questão antes de chegar, né, até mim, até o atendimento? Como que era? Como que foi? Bem, na minha infância, o que eu me lembro da minha infância foi que meu pai era viciado, né?
Minha mãe era daquelas mulheres submissas que era fria com os filhos, né? E eu, quando me conheci como gente, como eu me entendi como gente, o meu pai abusava sexualmente de mim. Eu não tinha noite que dormia tranquila, porque toda noite ele ia no meu quarto e ali ele fazia as coisas. E não houve penetração, não houve nada disso, mas abuso de toques, Uhum. desde nova, muito nova. E Eu lembro que uma frase assim ficou muito marcada, impactante para mim, que eu nunca mais esqueci, né? Faz tempo que eu te atendi. Quando você usou a frase assim, que você falou assim: meu pai visitava a minha cama todas as noites. não entendi Você falou assim: o meu pai visitava a minha cama todas as todas as noites. noites, Lembra que foi impactante, todas assim, as que noites. eu falei assim, tipo, toda noite por um. Assim, eu entendi, mas eu achei que fosse, assim, você exagerou, digamos assim, todas as noites, mas não todas as noites. Depois, no atendimento, realmente, né, você trouxe que Não, sim, todas as eram noites. todas, né? Não tivesse Todas as noites. exagerado, gente, do ocorrido, mas assim, a força de expressão, né, digamos assim. Mas não, realmente Todas as noites. era todas as noites e isso foi por muitos anos, né? Foi? Que eu lembre, assim, que eu tenha lembrança, é, desde muito novinha mesmo. Eu era menina mesmo. E eu tinha muito medo de comentar com alguém. Naquela época não é como hoje, né, que a gente pode contar com muitas pessoas, mas era assim, eu tinha medo de falar, tinha muito medo. E eu lembro que ele usava as drogas, né? Ele usava lá no banheiro da minha casa, tinha sempre no canto do banheiro o negócio, a cartelinha, sei lá o nome daquilo, de maconha. Ele fazia o cigarro, fumava e minha mãe ia dormir, ele trancava minha mãe por fora, né? E E trancava ele, a porta por fora. sim, sim, minha mãe tinha um sono que hoje eu entendo. Hoje eu entendo o porquê do sono dela, sabe? É porque minha mãe também foi sofrida, porque se eu disser a você que minha mãe não sabia, ela sabia de tudo. Ela Era sabia. um mecanismo de fuga dela, Sim, né? De sim, defesa mesmo. Tipo, é melhor eu dormir, é sim, enganar a própria pessoa se enganando, né? sim. E ele fazia isso e ali ele ia no meu quarto. Lá no quarto estavam meus irmãos, eles não acordavam e ele ali ele se masturbava, colocava o pênis dele nas minhas mãos, na minha mão, né? E eu fingia, com medo, que eu estava dormindo, que eu tinha muito medo. Uhum, sim. Imagina, né? Para criança, né? E a criança, na verdade, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E Sim, sabe que é sim, errado, sabe que é algo ali, mas, sim, tipo, ela ainda sim. não consegue entender totalmente. Então, É. e fica Hoje com medo, eu, né? hoje eu entendo que as pessoas falam assim, mas sabia, ela estava sabendo o que estava fazendo. Não, a criança ela tem medo, ela tem receio, ela tem. É um medo que eu não consigo explicar para você o medo que é. Era, né? É, de falar e não acreditarem, ou. Eu não sabia, eu sei que eu não falava nada. Até que Foram um mais ou dia, menos quantos anos? poxa, eu saí de casa com 15, 16, foram todos esses anos. Que eu comecei a entender, foi com 8, 9 anos, né, que eu já comecei a entender, mas até os 17, 18, que não, eu saí de casa com 17, eu 8, acho, não me lembro mais. 9 você começou a entender, então já É vinha bem isso, antes. sim, sim. Antes que já, com certeza já fazia, com Uhum, certeza. Ele sempre foi viciado, então, sim. entendeu? Vou lendo aqui para você, a Elisângela falou assim, que Sim, bom, é porque ela viu, né, os seus vídeos lá nas aulas. Aí ela falou, como é bom ver o rosto dela hoje, depois de ter passado, né, esse tempo, ter ressignificado toda aquela dor, por mais que ela transmite uma fala doce e calma, hoje ela transmite paz. sim, sim. Eu posso dizer que hoje
eu estou totalmente diferente do que eu era, porque eu trazia uma amargura muito grande dentro do meu peito. Eu tinha uma mágoa muito grande dentro do meu peito, da minha mãe, do meu pai, né? Por causa dessas coisas. E depois da terapia, eu com certeza sou uma nova pessoa. Gente, eu fico assim, feliz, né? De orelha a orelha que sou isso, porque eu lembro, assim como ela viu, né, lá o seu vídeo, eu lembro quando você veio, quando você chegou, né? Realmente era assim, uma pessoa amargurada, né? Olhar, às vezes as pessoas que não conhecem olham e falam, nossa, essa mulher vive emburrada, não é verdade? Né? É verdade, Essa é mulher vive verdade. emburrada. Mas, gente, todo mundo tem É uma verdade. história de dor por trás. A pessoa que tá Sim, ali, assim, pode ter certeza que tem uma dor atrás, né? E ela sim, carrega aquilo. A Ana perguntou, mas a mãe dela sabia do sim, abuso? Ana, sim. ela sabia, mas era como se ela não soubesse. Ela fingia, ela fazia vista grossa, tá? Ela Certo. não sabia lidar com aquela situação. Ela não sabia lidar, ele era, parece que um pouco agressivo, bravo, e ela tinha um pouco de medo dele, ela tinha medo do como é que ia ser a vida dela saindo de lá. Não tô falando que é certo que ela fez, tá? Uhum. Mas é o que ela tinha naquele tempo para dar, né? Então, assim, ela sabia, na verdade, ela sabia do que acontecia, né? É E verdade. pasmem, gente, vocês que estão aí na live, eu, enquanto terapeuta, eu atendo muito e muitos, não são poucos os casos onde a mãe sabe e não faz nada. Muitas vezes ela se cala. E ainda fala ainda para o filho, tá? Ela ainda fala pro filho, ó, não pode contar. Não conta para ninguém. É segredo. Quando o filho vai contar. Infelizmente acontece muito. E ainda nos dias de hoje, né? E Eu lembro de um episódio que esse ficou um tempo na minha mente, um tempão mesmo, que ele não trancou a porta do quarto, desculpa, ele não trancou a porta do quarto, esqueceu a porta do quarto aberta, e ele entrou no quarto sem roupa nenhuma, e essa época eu já tinha contado para minha irmã mais velha, que também sofria abuso, e ele entrou dentro do quarto sem roupa, nu. E nesse dia eu fui para a cama da minha irmã, que eram cama beliches, né? Naquela época, os filhos dormiam tudo no mesmo quarto, a cama era beliche. E eu lembro que eu contei para minha irmã que eu já não aguentava mais, eu tive que desabafar, e ela falou assim: deita comigo aqui. E eu deitei na cama de cima. Ele entrou no quarto e não me achou. Quando ele não me achou, ela acendeu a luz e falou assim: o que, que você está fazendo aqui? Ele sem roupa nenhuma. Aí eu sei que ele bateu na minha mãe saiu do quarto. O que, que foi? A minha irmã contou o que estava acontecendo e minha mãe simplesmente falou: que isso? Ele já não disse que só estava aqui matando mosquito? Foi a resposta que a minha mãe deu. tipo, ele falou, tá falado, Para né? falar. Se ele falar que pau é pedra, é isso e pronto. Verdade. Infelizmente, né? Infelizmente é uma realidade, é uma verdade que acontece, né? Não é só lá atrás, mas a gente sabe que acontece nos dias de hoje. Não tem pessoas que fazem, nossa, agora tá muito nesse negócio de abuso, antes não tinha, não é, Uhum. gente, não tinha. Sempre Não é que não tinha, teve. só que antes não era falado, na verdade. É Nízia, verdade. você veio fazer a terapia, olha com quantos anos você está agora? Eu agora estou com 65. 65 anos. Eu te atendi ano passado, não sei Sim, se você já tinha 65, 64. 64. 64, né? Você vê, 64. Se os abusos começaram, a gente não sabe a idade, porque ela não lembra, né? Quando ela começou a entender que aquilo era, né, era algo difícil, estava acontecendo de errado e tal, aí ela já tinha 7 anos. Então, ou seja, quase 60, no mínimo aí 60 anos de dor, né? Sim, Foram 60 anos de dor vivenciando esse abuso dentro da casa, né? Que era para ser o lugar mais seguro para ela e aonde não tinha, né? A segurança. é verdade. E eu sentia muita falta do pai. Assim, eu via o pai, que é o certo, um pai carinhoso, que pegava no colo. E eu tinha tanto medo dele que nem me aproximava muito dele. Eu sentia muita falta de um pai.
É Porque porque aí como ele não, né, como ele fazia isso, aí tinha vontade, mas aí tipo, eu não vou porque vai que vai acontecer de novo, não, né? é verdade, é verdade. E sabe, é tão interessante, Nízer, é assim, muito relevante trazer esse assunto aqui, né, como nós conversamos, justamente para que as pessoas entendam que isso pode ser tratado, né? Pode Sim, ser sim. explicado. Uhum. A, a Ana falou assim, Val, pede para ela. Tem um monte de comentário aqui para você, tá, Nízer? Eu não tô lendo todos, mas o Tá. menino tá mandando um monte de coisa aqui. A Ana Aham. falou, Val, pede para ela relatar como foi reviver na terapia essa dor. Ela quer dizer assim, ó, Ah. como que foi para você estar de novo, né, trabalhando esse tipo de situação, né? Como que foi e em que momento que você sentiu que você tinha deixado para trás mesmo aquilo? É, eu vim conhecer a Valquíria através da minha pastora, né, que era estava fazendo minha terapia também. E foi Eu não muito. sabia que ela era pastora, sabia? Ela é pastora. É, ela nunca Ela é pastora. falou. Ela é Então, assim, pastora. para que eles entendam, a pastora que ela está falando também é aluna, né? Ela Sim, também é aluna, ela também fez o método CDA. Ela estava iniciando, né, o curso quando ela e aí ela achou interessante e relevante que a Nizer fosse atendida por mim, porque eu ia fazer um atendimento ali para as alunas, né? Que eu faço na mentoria, eu atendo casos reais para que elas vejam, né, o atendimento. E aí, então, foi quando eu conheci a Nizer, que a Nizer entrou em contato e eu fui atender ela. Então, foi assim a situação, para que elas entendam aí, o pessoal que sim. vai assistir depois também. E para mim foi muito gratificante, muito importante mesmo, porque eu trazia dentro da alma uma tristeza muito grande, porque você imagina, né? Um pai que tinha que proteger era, na verdade, o abusador, né? Você espera de todo mundo, até na rua, mas não dentro da própria casa. E eu sentia a falta daquele homem, pai, e sentia falta de mãe também, porque minha mãe era omissa. Hoje eu entendo por quê, ela também sofria com isso e ela não teve ajuda, não é? Não podia falar com ninguém, não tinha ajuda. Uhum. Tanto que até hoje, minha mãe tem 91 anos. Uau! Até hoje, ela não consegue falar sobre isso com a gente. Eu Uhum. não falo com isso, eu não toco no assunto, É porque para mim doloroso, ficou, né, para ela. é, para mim ficou no passado mesmo. Depois da terapia, depois que eu conheci esse método, curando as dores da alma, a minha vida mudou mesmo, porque eu consegui enxergar que também o outro ele te magoa e te faz isso, porque ele também já não que É ele que ferido, eu né? não estou desculpando, eu não estou desculpando o meu pai, eu não estou falando que ele fez o certo, Sim. tá? Mas eu não sei das dores dele também antes. Eu não sei de nada da vida dele quando era mais novo, o que ele passou. E outra coisa, meu pai não tinha Jesus. Ele não conhecia o verdadeiro Jesus. Eu sei que às vezes a gente fala assim, terapia, você falando de Jesus, mas é verdade, porque tudo Sim. se você conhecer Deus, se você conhecer verdadeiramente Jesus, ele não faria isso. Tanto que depois ele se converteu de verdade, tá? Uau! De verdade. Eu não Sim, ele se converteu. lembrava dessa parte que ele tinha se convertido, eu não Eu lembrava. acho, eu acho que eu não comentei. Eu não lembro. Eu acho que não. O meu pai, ele me chamou na casa dele lá, eu fui lá. Eu tinha tanto pavor dele, já adulta. Ele morreu em 2001. Quer dizer, em 2000, mais ou menos há 25 anos atrás, ele me chamou na casa dele. Eu fui lá na casa dele, mas eu não me aproximava dele, eu tinha pavor. E eu lembro que eu sentei no sofá e ele colocou a mão na minha perna. Quando ele colocou a minha mão na minha perna, eu tive um choque, né? Eu me afastei. Ele olhou para mim e falou assim: filha, perdão, 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 e começou a chorar. E Nossa. eu o perdoei? Sim, mas as dores ficaram, Uhum. entendeu? Então, o perdão não me tirou as dores. É porque Continuou assim, a mesmo. Liz era adulta, né? Já conhecendo Jesus, ela sabia que ela precisava perdoar, Sim, né? sim, sim. Mas a Liz era criança que sofreu os traumas,
não entendeu ainda isso, Sim, né? sim, Fica ali sim, registrado. sim. E ele me pediu perdão, eu o perdoei, né? E meu pai, de verdade, ele se converteu. Não foi uma conversão assim de, ah, eu tô doente, eu vou me converter. Não, ele se converteu de verdade. E Amém. eu me alegro hoje, Glória a eu me Deus. alegro. Oi? Glória a Deus, né? É, Que ele se e converteu. eu me alegro hoje porque eu sei que ele agora está na glória, ele está com Deus, entendeu? Meu pai, ele, apesar dele ser um homem assim, né? Um homem, um abusador, um homem nervoso, né? Ele tinha um coração bom. Ele não era ruim de coração. Então Deus vê a gente por dentro, né? A gente vê por fora, né? Mas Deus vê a gente por É dentro. verdade. Mas, mas graças a Deus, através de O você, gatinho quer né? participar da live aí, né? Você tem um gatinho? Ele tá miando. Eu vou abrir só a porta para ele sair, Tá tá? bom, ele tá miando lá, Vai. gente. Tá ouvindo a história da Nizer lá e quer participar. Pronto, É, desculpa. Eu, imagina. então, é, ele se converteu de verdade e eu sei que meu pai está na glória. Graças a Deus. Mas mesmo assim, mesmo perdoando, as dores ficaram. Eu tinha medo de me relacionar e sempre que eu me relacionava com alguém, se repetia a história. É mesmo. Porque não de abuso sexual, mas assim, de abuso. Uhum. Eu fiquei com o pai da minha primeira filha, saí de casa, porque eu não aguentava mais, e se eu ficasse em casa, não seria só um abuso só de toque, seria. Porque teve uma vez que meu pai ele chegou quase às vias de fato, mesmo, quase com a penetração, e graças a Deus, Deus enviou meu irmão para sair do quarto. Eu estava na sala, eu lembro. Ele falou que era para mim dormir na sala. E a gente tinha que Sim. obedecer. E naquele dia, eu lembro que ele acendeu um cigarro de maconha e jogou bastante fumaça para cima de mim, bastante fumaça, fumou muito. E como criança, né, eu adormeci. E ele foi para cima de mim mesmo. Aquele dia seria o dia mesmo de Sim. ele me abusar mesmo, né? Sexualmente com penetração. E meu irmão saiu do quarto. Quando meu irmão olhou aquela cena, meu irmão ficou paralisado. Aí ele se assustou e não aconteceu mais nada. Eu já estava maior, né? Bem, Uhum. bem, Sim. bem. Não, ainda estava pequena. Nessa época, acho que eu tinha 11 anos. Sim, sim, 11 anos. 11 anos. E A sua o meu câmera irmão... fez que nem aquela hora. A gente não tá vendo seu rosto Ah, todo, tá desculpa. até no nariz só. Desculpa. Aí, aí. Desculpa. Não, imagina, É, fica tranquilo. ele se assustou, meu irmão, ele se assustou com meu irmão e ele levantou. Aquele dia seria o dia do mesmo dele fazer. Eu lembro que no outro dia ele chegou para mim e falou assim: Olha, você não vai falar nada para ninguém, nada, que eu vou te dar uma bicicleta. Então, com 17 anos, 16, 17 anos, se eu não me engano, eu saí de casa, porque se eu não saísse, eu seria a mulher dele. Então, eu Sim. preferi sair. Conheci um rapaz que é o pai da minha filha, né? Hoje é falecido. Eu conheci ele. Eu saí de um problema para entrar no outro, porque quando eu fui morar com ele, eu comecei a apanhar muito, muito. Nossa. Era abuso e abuso também porque ele batia e não há mulher que apanhe que depois queira um relacionamento sexual. E eu me negava e ele batia porque eu não queria e fazia força. Então era abuso de qualquer jeito, É, sim. né? Era abuso de qualquer jeito. Nossa. É, A Elisângela falou assim, quando ela relatou, você, né, no caso, quando ela relatou sobre toda essa dor através da terapia, ela foi acolhida e ela pode sentir, através da Val, todo sentimento de amor sem julgamento, que ajudou na ressignificação e consertar, acho que as dores, né? Ela quis dizer. sim. Foi muito bom. É muito bom ainda. Tá em contato com a Val, tá em contato com a minha pastora, tá, é uma nova vida. Eu era uma pessoa que sorria por fora, mas por dentro trazia muitas dores, muitas, muitas mesmo.
E a vida não parou só aí, né, de me surpreender e nem de bater um pouco, né? É, aí logo nós vamos para outra história. É, E aí, gente, quando eu fui atender, ela veio porque era por conta do luto, né? Na verdade, que eu ia te sim, atender, né? Só sim. que quando ela contou a história dela, mexeu. Olha que eu ouço histórias todos os dias, histórias terríveis, assim, várias mesmo. E eu até resolvi que agora eu vou começar. Eu sei que é muito difícil uma pessoa que passou por terapia vir aqui e falar como a Nizer está falando. Isso é raro de acontecer. As pessoas têm vergonha, medo do julgamento, né? Não consegue falar. Mas eu vou começar a fazer algumas lives trazendo casos reais, contando, né? Que também ajuda muito as pessoas a entender algumas questões. A Cláudia está aí. Eu Ela, falei com ela, eu é, falei com ela. ela coloca olhar, Anis é um exemplo de força muito grande. Que bom. Eu falei E com ela, eu avisei a ela que tinha live. que bom, Ela bem-vinda, é minha Cláudia. força também, ela é minha força também. Abaixo de Deus, ela é minha força. Amém, que bom. E aí, quando eu ouvi um pouquinho do relato da Aníser, né, que ela começou a falar, dentro de mim, eu disse, eu não vou atender ela só uma vez, porque, assim, o combinado era para ser uma pessoa a cada aula, né, para ter casos diferentes, né, pessoas diferentes. Mas quando eu ouvi a história dela, eu falei, não, eu preciso ajudar essa mulher. Eu preciso ajudar essa mulher e quem vê essas aulas também vai ser muito ajudado, porque, né, é um caso assim. E aí eu resolvi, então, né, nós fizemos todo esse trabalho, trabalhamos essa questão do abuso e depois partimos para o outro, né? Porque, como ela falou, não parou aí. Depois de tanta dor, de não só dessa questão do pai, mas daí de marido e sofrimento, né? Que foi muitas coisas mesmo. Aí, então, depois ela vai contar daqui a pouquinho. Para encerrar essa parte, eu quero que você fala para nós, se você já falou algo, mas pontue agora essa questão que é como ela perguntou, né? Como é que foi para você? Tipo assim, acho que ela quis dizer assim, como é que foi, tipo, como é que você se sentia antes e como é que você ficou se sentindo depois? Então, como eu falei, eu sorria por fora, mas por dentro só eu sabia como eu era, né? Carregava muitas dores. E eu não conhecia terapia, eu não conhecia, conheci através da minha pastora, que ela começou a fazer, né? E, sinceramente, eu não acreditava muito, não. Não acreditava que essa dor pudesse passar. Uhum. Eu não acreditava. Eu achava que eu ia levar essa dor pelo resto da minha vida, porque é uma coisa que marca muito, marca muito. E eu comecei primeiro fazendo com ela e logo depois com a Valquíria. E assim, eu posso dizer que, como eu disse, é uma outra vida. Eu penso de uma outra maneira. Eu comecei a compreender também as pessoas que fizeram mal para mim. Eu comecei a compreender o meu pai, eu comecei a compreender minha mãe, porque nós trazemos dores do passado que os filhos dela não conheciam as dores da minha mãe, né? E nem do meu pai. A gente não sabe o que eles passaram também no passado para agir dessa maneira. Tá? Eu tenho, assim, eu tenho hoje pena da minha mãe, porque minha mãe não conseguiu colocar para fora aquilo tudo que ela guarda, porque ela guarda, com certeza ela guarda. É, eu digo que ela não assumia uma postura de mãe, de tomar a frente de tudo, porque naquela época as mulheres eram mais submissas, muito mais, né? Verdade? A minha mãe era muito submissa. Minha mãe, ela dependia dele para. Eram 5 filhos, né? E ela dependia dele para tudo. Então, hoje eu compreendo a minha mãe. Eu tinha mágoa da minha mãe também. Isso aí eu consegui reverter em amor. A pastora conversou muito comigo na terapia e eu consegui reverter essa mágoa toda que eu tinha da minha mãe, porque eu tinha muito mais mágoa da minha mãe do que do meu pai. Porque ela, como mãe, ela não tomou, né, as minhas dores, ela não tomou atitude de mãe. Então, eu tinha muita mágoa dela. E isso eu consegui com a terapia também, com a pastora, conversar e ver que também ela tinha dores.
ela teve um passado também. E eu não ia na casa da minha mãe, eu não ia em festas na minha mãe, eu não ia Dia das Mães, eu não ia em nenhuma data comemorativa. É Eu, mesmo? sim, tinha época que eu via minha mãe assim, depois de anos, anos que eu não ia lá. E também não ia para ver minha mãe, ia para ver meus irmãos. Né? Ia na casa da minha irmã, não era para ver minha mãe. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, porque ela não tomou conta, porque os filhos, Deus manda para a gente cuidar, e ela não cuidou. E eu tinha essa mágoa. Mas graças a Deus, é, eu consegui, e pode acreditar, gente, eu consegui. Ir no aniversário da minha mãe de 90 anos. Ai, que coisa Eu mais linda, não ia. Eu não ia. Eu não ia em uma festa dela. Nada. Eu não ligava, eu não presenteava de vez em quando mandava por alguém, mas eu tinha da minha mãe muito mais mágoa do meu pai. Engraçado que perdoar meu pai foi mais fácil do que a minha mãe. Mas hoje, é, ela continua a mesma coisa? Sim, é uma pessoa com problemas, uma pessoa fria, mas é minha mãe e eu a amo. Hoje eu consegui perdoar também, através da terapia. Uau, a gente sabe que me emocionei de novo. Falei, gente, a Nízer conseguiu arrancar choro meu no atendimento, na aula, hoje na live ao vivo. E olha que eu sempre falo que eu não absorvo, né, a dor. Eu me compadeço e tal, mas eu não absorvo, eu não costumo chorar em atendimento. Às vezes até o meu marido às vezes fala, nossa, vai ser meio dura. Fala, não, não é. Eu sei, né, que a pessoa viveu e tal, mas eu não sou de chorar. Mas no atendimento foi de sentir a dor dela, né? Não que eu não sinta nos outros, claro que eu sinto, mas eu correu lágrima, né? Não que eu comecei a chorar ali, mas assim, contando, ouvindo a história dela. E hoje de emoção de saber que quem fez foi Deus, né? Não sou eu, mas que eu fui canal ali, né? Eu, a Cláudia, Sim, né? Pessoa sim. que tá trabalhando, né? Tava trabalhando com ela. E a gente está nesse lugar, ser canal de cura na vida das pessoas. Gente, isso é maravilhoso demais. Né? Não tem nem palavras que definam, né? Que possa expressar, assim. É algo maravilhoso, é muito gostoso. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a pastora e a você, porque a pastora foi um canal, né? Claro, Né? E foi muito gratificante, porque eu não achava graça em nada. Entendeu? Ainda mais depois desse outro problema, do luto, é aí que a vida perdeu totalmente a cor mesmo. E através da terapia eu comecei primeiro a perdoar, né? Que não vem me dizer que perdoar é fácil, porque não é. não. Não é fácil. E ainda mais perdoar tantos abusos, né? Mas eu consegui através da terapia, E graças a sabe, Deus. Lízer, que é uma grande verdade isso, as pessoas às vezes não pensam nessa parte. E muitos profissionais mesmo, né, que atendem caso de abuso, foca ali no abusador, mas não entende que talvez a dor da pessoa é pela omissão, né, da outra pessoa, que seria, pode ser uma mãe, enfim, uma tia, quem tá ali, né, no lugar de cuidadora, que tem que proteger, né, isso pode acontecer. Então vamos partir para a próxima, né? Acho que tem mais gente chorando, não é só eu lá. A Elisângela falou assim: nossa, eu chorei tanto com ela lá nas aulas. Sorri agora, sorri agora. Agora tem que sorrir junto, né? Agora o Verdade. choro tem que ser que nem esse meu aqui de alegria. É verdade. Então vamos lá para essa próxima etapa. Então, gente, para ficar bem definido aqui, nós estávamos falando sobre a questão do abuso, né? Que foi que ela sofreu aí por muitos anos. E agora nós vamos para outra parte, que é a parte do luto. Então, Nízer, vamos lá agora para essa outra etapa. E depois que eu saí de casa, fiquei com o pai dessa minha primeira filha, né? De tantos abusos, de pancada, muito maltratos, eu conheci uma outra pessoa e me separei e casei com ele, fiquei com ele. Nós tentamos por 6 anos ter essa filha.
Eu sabia que eu poderia ter filhos ainda, mas ele teve que fazer um tratamento para ter essa filha. E, e ele fez esse tratamento. Eu esperei por essa menina, por essa criança, porque eu não sabia, eu queria um menino, mas foi uma menina, por 6 anos. 6 anos tentando tudo quanto é método, né? Remédio, injeções, e ele fez o tratamento e acabei engravidando. Ela, se eu chorar, gente, é porque por mais que a gente Saudade. tenha superado, a gente tem saudade, né? Eu sinto muita saudade dela. Então eu tive a minha menina. Depois de com 36 anos ser mãe, foi muito gratificante, porque o meu primeira filha, eu era adolescente, sofri esses traumas de apanhar, então não curti muito a gravidez. E essa gravidez, assim, foi muito linda. Foi muito, muito esperada. E eu tive a minha menina. Era meu sonho, né? Ser mãe novamente, dar uma filha para o meu ex-marido, porque ele também não tinha filhos. E foi o meu sonho, nasceu. Nasceu a minha menina. Por muito tempo eu tive um casamento maravilhoso, muito bom mesmo. Um homem bom, um bom pai, que amava aquela filha, era a princesa dele. Ele fazia questão de levar para a rua, de mostrar para os amigos, e foram se passando os anos, né? Minha menina cresceu, ele conheceu uma mulher, né? E foi embora. Foi embora com a outra mulher. E eu, no auge do desespero, quando ele disse para mim que não me queria mais, nesse dia que ele saiu de casa, eu, no auge do desespero, eu tranquei todas as portas e coloquei fogo na casa. Eu coloquei fogo no sofá e as chamas foram subindo. As portas eram sanfonadas, derreteram, e eu fiquei no meio daquele fogo, e eu digo para agora, com certeza, naquele tempo eu estava muito ainda desorientada, eu digo com certeza que o Senhor, que Jesus colocou os anjos dele ali, eu não tive um fio de cabelo queimado. Uau! É. Eu digo que na hora eu estava assim, parada como se nada tivesse acontecendo. O lugar estava quente, mas Deus não me deixou sentir nada, 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 nada. E eu lembro que ele do lado de fora, os vizinhos vieram ajudar e começaram a jogar água, chamaram, né? Bombeiro não chegaram, mas eles conseguiram apagar. Conseguiram apagar o fogo. Ele entrou dentro de casa, né? Conseguiu entrar e dali ele foi embora de verdade. E ficou eu e minha filha, somente. Ele se envolveu com uma pessoa e essa pessoa não é culpa dela, tá? Porque ela não tinha nenhum vínculo comigo. Ela é uma pessoa que apareceu, se apaixonou por ele e levou. Mas ele assim foi muito mal mesmo. Aquele homem que era bom, carinhoso, um bom pai, ele se transformou num monstro mesmo. Porque depois que eu coloquei fogo na minha casa, a minha família veio me buscar. Eu fui para Paciência, que é onde a minha família mora, e fiquei lá. E aí ele pegou aquela casa, reformou a casa, pintou e colocou ela dentro da casa para morar. E a minha filha vendo aquilo tudo. Minha filha tinha 10 anos. E eu fui pagar aluguel. Não queria morar com a minha mãe, fui pagar aluguel. Mas teve uma época que não deu mais. Nós estávamos, além de pagar aluguel, não pagar aluguel, a gente não estava conseguindo pagar, nós estávamos passando por privações. Porque é o que eu digo para você, a minha mãe era tão fria ao ponto de ver que estava faltando as coisas e não ajudava. A época eu não trabalhava, porque antes eu trabalhava, mas ele me tirou do serviço, então eu não trabalhava, não tinha como me sustentar. Quem pagava o aluguel era minha filha, mais velha, e eu tive que voltar para casa. Eu liguei para ele e falei, olha, eu preciso voltar para casa. A sua filha e eu estamos no lugar que eu tenho que devolver e a gente está passando necessidade.
E a única resposta que ele me deu, eu falei assim, eu não vou tirar a privacidade da minha mulher. E eles não moravam lá, tá? Eles mobiliaram a casa, consertaram a casa, mas eles moravam na casa dela, mas aquela casa ali era tipo um final de semana. Uhum. E ele falou que não ia tirar a privacidade da minha mulher e que eu me virasse. E aquele Nossa. dia eu, no desespero, se eu fosse para casa, que dali eu não sairia viva, né? Que ele ia dar um jeito em mim. E eu fiquei com muito medo mesmo. Mas eu precisava entregar a casa. E conheci um pessoal de uma igreja, eles oraram por mim. Resumindo, eu coloquei as mudanças no caminhão e fui para lá um dia de semana sem avisar ele. E ali eu primeiro passei na delegacia, o delegado disse que não poderia dispor de uma viatura para mim, mas que dona de casa não arrombava a casa. E eu arrombei a casa. Eu entrei e Tipo a a mãe famosa dele. vista grossa. É, e é verdade. Ali tudo era Deus, né? Claro. Aí ele. Eu entrei na casa, arrombei a porta e entrei na casa. Aí ele descobriu, porque a mãe ligou, a mãe morava nos fundos, ligou para ele e ele voltou. Ele veio para lá. Só que ele veio com um amigo. Essa moça estava comigo, ela me ajudou a fazer a mudança, orou muito por mim, me ajudou. Ele veio com um amigo, porque meu ex-marido, naquela época, ele trabalhava como segurança, e ele veio com um amigo armado. Era um miliciano, um matador. Ele veio. Enquanto a minha amiga, que estava cuidando de mim, me ajudando, viu a arma, ela chamou ele num canto, esse rapaz, e falou assim para ele: olha, a situação é essa, explicou. E minha filha começou a chorar, muito, 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 muito. E ele se compadeceu. Deus tocou no coração dele, ele se compadeceu da minha filha chorando, ele se compadeceu e falou assim para ele. Zinho era o apelido dele, tá? Então vou dar um nome. Zinho era o apelido dele. Zinho, você não vai fazer isso com a tua filha. E ele mesmo subiu na mudança e ajudou a descer as coisas. E eu lembro que meu ex-marido falava assim: que isso, rapaz? Não vai fazer isso comigo, Uma não. Sim, história quem fica é ela. de filme, né? É, quem fica é ela. Quem fica é ela. Você não está vendo a tua filha, não? Esse rapaz, apesar do que ele fazia, ele tinha uma filha única também, entendeu? Porque era colega dele há muito tempo, né? Uhum. E ele tinha uma filha única também, que ele amava aquela filha. Então ele se compadeceu da minha filha. Deus tocou no coração dele. E ele falou: não, você sai, ela fica. E eu fiquei. Bem, eu fiquei. Passou uma semana, duas. Ele foi lá, entrou na cozinha e falou para mim que eu vou fechar essa cozinha e que eu vou dividir essa casa. Então ele fechou minha cozinha e me deixou sem cozinha. Eu lavava a louça no banheiro e Nossa. fazia a comida no quarto da minha filha. Isso aí é com a ajuda da mãe dele, que a mãe dele também, nossa, meu Deus, ela contribuiu muito, muito para o meu sofrimento, muito mesmo. Eu a perdoei também, mas ela contribuiu muito. Porque se ela fosse uma mulher sábia, ela tinha falado: meu filho, aconteceu de vocês se separarem, mas não faz isso com ela, deixa a Ainda casa com mais na ela. Né? situação que foi, né? Sim, Ele que arrumou outra, né? sim. E aí ele fechou minha cozinha. Ele fechou minha cozinha. E eu lembro que a minha filha, ela corria pela casa e quando ela dava de cara com a parede fechada de tijolos, ela voltava e o olhinho dela enchia d'água. E nós fomos ficando ali. Eu arrumei um emprego, fui trabalhar. E antes de trabalhar, de trabalhar, eu derrubei, fui para a justiça para ver a pensão dela, que ela tinha direito, né? E na justiça eu falei dessa parede lá. Na justiça eu falei dessa parede. E a juíza, se não me engano, a juíza falou assim para mim: a parede está onde? Aí eu falei assim: ele fechou a minha cozinha, está dentro da minha casa. Quem mora lá? Aí eu falei: eu e minha filha. Por que a senhora não derrubou essa parede ainda? E aquele dia eu lembro que eu fui, deixei a minha filha com a irmã, porque eu ia derrubar a parede, ia dar confusão com certeza, e derrubei aquela parede. Uau.
Eu contei com a ajuda da minha ex-sogra, que era... O apoio que se precisava, a juíza tinha. É, eu, eu contei com a ajuda da minha ex-sogra, a mãe da minha a avó da minha primeira filha, que me amava, né? E ela já ajudou a derrubar aquela parede. Quando ele descobriu que ela ligou para ele, avisou que eu estava derrubando tudo, ele veio, mas não deu mais certo, né? Eu pedi medida protetiva, nós fomos parar na delegacia, né? Porque Uau. eu tive que chamar a polícia, nós fomos parar na delegacia, eu tive uma medida protetiva, né? E ele não podia se aproximar de mim mais. E foi o que aconteceu. Ele não se aproximou mais, mas o que a mãe dele fez? A mãe dele trouxe ele para morar com a mulher dele nos fundos da minha casa. Então, eu abri a porta da minha cozinha e dava de cara com ela dançando funk para mim. Nossa. Hoje eu, tenho... hoje eu fico rindo, mas foi muito dolorido. Imagina. Porque ele foi era muito o amor, dolorido. digamos assim, era o amor da sua vida, né? Porque foi Isso. um homem que você procurou a vida inteira, depois de tantos anos. E eu lembro que a mãe dele tinha essa casa que alugava nos fundos, alugou para eles ali, botou eles ali. E quando eu abri a porta, ela estava de cabelo molhadinho, já tinha tomado banho, e ela dançava funk para mim, debochava de mim, e ficou por isso mesmo. Mas isso aí é um assunto que hoje eu fico rindo, porque eu chorei tanto por uma pessoa que me fez tão mal, que hoje eu olho para ele assim e digo assim, meu Deus, por que eu chorei tanto? E eu vou dizer uma coisa agora, não para me gloriar, nunca, jamais. Eu digo para vocês que eu nunca dobrei o meu joelho e pedi a Deus que Deus fizesse justiça e que fizesse isso, porque a gente pede justiça a Deus, mas o ser humano é a justiça que ele quer dele, né? E eu nunca dobrei meu joelho para pedir nada para eles dois, nada. E hoje em dia ele fala comigo, né? E infelizmente o meu ex-marido, ele tem 3 meses que ele amputou os 5 dedos do pé. Ele hoje não está mais com essa mulher, ele já esteve com outra, a outra largou, e hoje ele vive sozinho, e há mais ou menos um mês e pouco, uns 2 meses atrás, ele me pediu para voltar para ele. E eu disse para ele que eu tinha o perdoado, mas cada um no seu canto, porque não tem como, entendeu? É só para dizer como a vida dá voltas, né? Infelizmente, o que a gente planta, a gente colhe. Não que eu esteja me gloriando, eu tenho muita pena dele, muita pena mesmo. Tem como você plantar banana e colher carne. Sim. Né? Você vai colher o que você planta. É um homem novo e hoje sem os dedos, né? Infelizmente. E sozinho, né? Morando sozinho, tem que cuidar sozinho dele mesmo. Aí eu tive essa medida protetiva, ele não parou, eles moraram nos fundos da minha casa, depois acabaram saindo, e eu continuei ali. E com 18 anos, a minha filha teve um desmaio dentro no banco. E ela foi para o hospital, e chegando lá descobriu que ela era diabética. Eu já estava trabalhando, já estava sustentando a casa, né? Pagava um plano de saúde para ela. Éramos felizes. Minha filha era rebelde, porque tudo que ela passou reverteu em rebeldia. Imagina ela ter um pai que ela era a princesa dele, que levava para todo lado, né? E tudo. De repente, né? É arrancado dela, né? E eu levei ela no médico e a doutora perguntou para mim se ela tinha tido algum trauma. E eu expliquei que o único trauma que ela teve foi uma separação. A médica não contei toda a história. Perguntou se tinha tido trauma. Sim. Eu não contei toda a história, né? Eu falei para ela, não, teve um trauma, teve uma separação. E ela falou que ela tinha adquirido uma diabetes emocional. E ela tomava insulina, porque a diabetes a glicose era tão alta, que o mínimo que ela descia era até 290. E minha filha, apesar de todo a rebeldia, depois que ela cresceu mais um pouco, ela ficou com 18 anos, aí ela começou a fazer
a faculdade de psicologia. Ela conseguiu se formar. Ela era psicóloga, né? Só não exerceu a profissão porque ela partiu. Ela conseguiu se formar. E eu lembro na época que, que ele levou ainda meu ex-marido levou um advogado lá na casa, eu estava com a casa ainda, ele ligou, ele levou um advogado lá e o advogado para dividir a casa, né? Que eu não tinha só direito sozinha, aquele negócio todo, né? Aquela briga de terra, né? De material. Aí o advogado entrou, ele não podia entrar, porque eu tinha, né, essa medida, mas já tinham passado anos, eu não tinha renovado, e ele crente que eu tinha essa medida ainda, mas tudo bem. Ele ficou do lado de fora e e o, e o advogado entrou. Nisso que ele entrou, a minha filha começou a falar para ele tudo o que aconteceu. Ela que falou, eu não abri minha boca. Ela começou a desabafar, 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 e o advogado falou assim: você estuda? Aí ela falou assim: sim, estou fazendo a faculdade. Aí ele: sabe o que você vai fazer? Você vai dar um tapa com luva de pelica nele. Se forma, menina. Ele não merece ser seu pai. E ali ele saiu e olhou para ele sozinho. A casa tem tantos metros na época, né? Eles mediram lá. Então, quem está na casa que é o dono. E ele também perdeu a casa para mim. E continuamos. Ficamos lá. Ela estudava em Santa Cruz. Eu morava no Rio da Prata, em Campo Grande. Ela estudava em Santa Cruz. Chegava em casa muito tarde mesmo. E foi assim. Estudou, mudou, né? Porque ela já não era tão rebelde, mudou. Mas ela trazia dentro dela uma dor muito grande. E eu lembro, uma semana antes dela falecer, ela olhou para mim e falou assim: mãe, se você soubesse tudo que eu fiz na minha vida, olha só, uma menina que tinha 22, você infartaria. Porque eu fiz muita coisa. Aí eu falei assim para ela: e eu tenho uma coisa muito ruim dentro de mim, uma coisa muito triste dentro de mim. Eu falei assim: mas por causa daquele homem, por causa daquele homem. Aí ela foi e falou assim: eu tô assim porque meu neto entrou no quarto e eu tô mandando ele sair. Aí ela falou, eu falei: mas por causa daquele homem? Ele disse assim: ela amava aquele pai, muito, muito, muito. Ela tinha um amor muito grande por ele, muito grande mesmo. E aquilo fazia ela sofrer, porque ela tinha raiva do que ele fez, mas ao mesmo tempo ela amava. Então isso fez ela sofrer muito. Sim. E isso mexeu muito com ela. Tanto que ela buscou a profissão de psicologia. Eu sempre Sim, falo, sim. né? Meus alunos, você fala, sempre a pessoa busca uma profissão, né? Sim. E ela disse para mim que ela ia se especializar em crianças que os pais se separaram, entendeu? Porque ela queria ajudar as pessoas a não ficar passando a dor que ela passou, né? Poder ajudar de alguma forma. Sim. E minha filha se formou, nós estávamos no Rio da Prata ainda, quando foi em agosto de 2018, eu mudei daquela casa, fui para um apartamento em Santa Cruz. Ela sempre desejou um quarto para ela, né? Porque quando nós voltamos para dentro da casa, o quarto dela tinha se transformado no quarto da filha da moça e estava escrito Lohane, a cortina, a cama, os bichinhos na parede, a cômoda da menina com as roupas. E eu lembro que a minha filha chegou e arrancava os bichinhos da parede, abria a gaveta da cômoda, com 10 anos, isso, né? Abria a gaveta da cômoda, jogava no chão as roupas e colocava talco em cima e pisava. E ela sempre quis um quarto. Ele nunca fez, né? Porque a gente não tinha condições, realmente não, porque ele era um homem ruim. E nós não tínhamos condições mesmo. E ela queria um quarto e eu, quando mudei para esse apartamento, eu fiz o quarto que ela queria, né? Com as bonequinhas, que até hoje eu tenho duas bonecas, ela chamava de Bia e Monique, com a cortina que ela queria, com o móvel que ela queria, com a
cidade que ela queria, com o computador dela, com tudo. Meu apartamento ficou muito bonitinho. E eu lembro que ela subia as escadas daquele apartamento, tirando fotos e mandando para mim, de tão feliz que ela estava. É, foi muito bom. Foram 2 meses de felicidade. Quando foi num certo dia, no dia 13, uma semana antes do dia 13 de outubro de 2018, ela começou a emagrecer muito, 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 muito. E eu já havia perdido o meu emprego, estava fazendo outras coisas e não pude pagar o plano de saúde dela. Nós fomos para o UPA para saber o porquê. Mediram a glicose dela, estava 345, mandaram para casa. Nós viemos para casa. E quando foi no outro dia, uma semana depois, no dia 13, ela começou a se sentir muito, muito mal. Eu lembro que ela tomou um banho e entrou dentro do quarto, não conseguiu ir para o quarto dela, foi para o meu. Deitou no meu quarto sem a roupa, eu cobri ela com o edredom e ela falou que estava se sentindo muito mal, que ela queria ir para o médico. Eu liguei, né, para minha filha, para minha outra filha, liguei para uma amiga, para essa amiga, e nesse dia eu falei para ela assim, filha, há quanto tempo você não fala com Deus? Minha filha conhecia o Evangelho, era batizada, quanto tempo você não fala com Deus? E ela olhou para mim e falou assim, sai do quarto e fecha a porta. E ali eu não sei o que ela conversou com ele. Levamos ela para o hospital, chegamos lá, minha filha com muita falta de ar, e ela teve o médico demorou a descobrir o que era, eles demoraram a descobrir, e era uma acidose metabólica. O sangue dela virou ácido. Por anos e anos de glicose altíssimas, né, taxa de glicose alta, ele se tornou ácido. E a acidez fazia com que ela sentisse aquele cansaço, né, aquela falta de ar. E ela foi entubada. Eu lembro que eu fui ver minha filha e daquela menina tão magrinha, ela inchou toda inchada. E eu lembro que quando eu vi minha filha daquele jeito, eu comecei a passar mal, né? E minha pressão subiu muito, foi a 23. No hospital mesmo eu tomei uma injeção para baixar a pressão e naquela época eu gritei muito, chorei muito. E eu lembro que a doutora me chamou e falou assim, mãe, vem cá, o que está acontecendo? E eu expliquei para ela, não, é minha filha que está aí. Ela foi lá e voltou e falou comigo, mãe, se acalma, sua filha vai voltar. E minha filha foi entubada e... Desculpa. Imagina, respira, respira. E não precisa falar esses detalhes, não, tá? Pode Não, mas ficar. eu preciso, mas eu vou falar porque eu sei que eu vou ser um canal de bênção para muitas mães que perderam seus filhos. Amém. Eu vou ser aquela pessoa que vai abraçar e dizer assim, mãe, passa, sabia? Passa. Com ajuda, passa. Abaixo de Deus, passa. Com tudo, passa. A saudade fica, eu lembro, né? E ela foi entubada. E naquele mesmo dia ela voltou, né? Eles entubaram ela, desculpa, e ela teve 5 paradas cardíacas. Eu me lembro que eu fui para casa, né? Feliz porque a doutora disse que ela ia voltar, mas eu lembro que naquele dia eu recebi a notícia. Foi a pior notícia que um ser humano pode receber. Porque a gente perde mãe, perde pai. A ordem natural é que ela me perdesse primeiro. Mas um filho, uma mãe nunca está preparada para perder um filho. Eu posso dizer que é uma dor que te coloca a mão dentro do peito, te arranca o coração viva e você continua só andando.
A morte de um filho é a amputação de um coração. O coração é amputado em vida e você é obrigado a continuar. Uau. E foi o que aconteceu. Eu recebi a notícia da morte dela e o cunhado da minha filha foi questionar, né, com a doutora, e a doutora, o médico falou para ele assim, olha, ela não quis voltar. Eu não entendo até hoje esse não quis voltar, eu não entendi, né? Não quis voltar. Poxa, ela poderia ter voltado, por que ela não quis voltar? Será que é? Mas eu tenho certeza, e eu creio de verdade, que a minha filha, ela viu algo tão lindo, que ela preferiu me deixar com essa dor, porque, né? Mas ela seguiu para a glória, com certeza. Foi nos piores anos da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás e passar por aquilo tudo, eu passaria por aquilo tudo que eu passei. Eu só não queria passar mais, não queria passar pela morte dela, porque de todas as dores que eu tive, essa foi a pior dor. Hoje eu consigo falar dela, eu choro, porque eu sinto saudade. Às vezes eu acordo de manhã e tem coisas que eu quero contar para ela, ela não está mais aqui. Mas não é aquela dor de desespero que eu sentia antes. E eu sei que tudo na vida tem um propósito. E o propósito de Deus na minha vida, eu creio, que seja ajudar outras pessoas, outras mães. E tem um Eu já monte passei falando pelo... aqui, tá, Nilza? Tem aqui a Fátima, falou que Deus traga dupla honra para cada dia de vergonha. Isso aqui é da hora que você estava falando ainda lá do seu ex-marido, né? De tudo que ele fez com você, né? E aí as meninas falaram que história forte, Deus é contigo, amém, que a sua história vai inspirar. A outra falou, não, já está inspirando. Amém. Então hoje eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu já passei pela dor, do abuso, a dor da, da separação, a dor da fome, a dor do desprezo, da humilhação e a pior dor de todas, a dor do luto. Porque eu creio mesmo que eu ainda vou ajudar muitas mães. Eu vou poder abraçar e dizer assim, como eu ajudei agora há poucos anos, há poucos meses atrás, foi em janeiro, dezembro, 3 meses atrás, a minha filha teve uma prima que faleceu com 19 anos e eu fui ajudar lá e... Amém, amém. Olha aqui que vem agora. Você vai ajudar e vai ajudar muito. Agora, no mês de abril, nós vamos estar lançando a terceira turma do Método CDA e eu quero te presentear com esse curso para você aprender a trabalhar, assim como eu trabalhei com você, assim como a Cláudia te ajudou, você poder ajudar outras mulheres. Se você aceitar e topar, depois a gente conversa e você vai estar fazendo esse curso também para poder ficar capacitado e ajudar outras pessoas, assim como você foi ajudado e cumprir lindamente o propósito que Deus tem na sua vida. Obrigada mesmo. E muito obrigada. E eu fui no enterro da prima dela, né? E eu pude abraçar a mãe dela e dizer para ela assim, mãe, isso passa. Não vou dizer para você que é agora, não, porque ainda tem uma grande batalha pela frente. Mas conta comigo. E a saudade vai sempre ficar. Mas sabe que essa dor, Deus vai passando um bálsamo, e daqui a pouco ela fica no cantinho. Ela nunca mais é esquecida, mas ela fica num canto, reservada, quietinha. Depois da terapia, com certeza, porque antes ela ficava no cantinho. Aqui, Nilson, não sei se você consegue ler aí. Aí estão falando aqui, você é uma guerreira, sua dor é o seu propósito, que Deus abençoe, continue fortalecendo. Amém. Com certeza você já está ajudando. Você precisa escrever o livro. Nós temos as mulheres aí imparáveis, que é o livro. E né, quem sabe agora, na segunda edição você escreve também. Aí a Cláudia aqui, estou aqui emocionada. A Noemi falou, que presente lindo. É um presente lindo mesmo. Não estava programado, tá, Nilson? Não estava programado esse presente.
gente, não estava, mas você falando aí, foi por que não, né? A forma que ela vai conseguir ajudar muito mais, né? Porque já ia conseguir ajudar, claro, mas você tendo as ferramentas adequadas, né? Muito A, obrigada. a, É um presente lindo a, mesmo. Muito a lindo mesmo. Fátima falou: eita, que benção, que presente, você deu uma ferramenta de Deus para curar. É. Amém. Eu Bálsamo peço de Gileade. é um bálsamo de Gileade mesmo. Eu peço desculpa porque é a primeira live que eu participo, então assim, né? Eu Tá falando, falando lindamente. e Tá não, muito e eu bem. não consigo, Imagina, gente, a primeira live ela já tá assim, imagina. Vocês eu não, cuidaram, viu, terapeuta de CDA? Porque a Nisa acho que vai ultrapassar aí. então eu não consigo muito assim ler. Depois ela fica, não fica? Vai ficar. Não, as Então, escritas não vai ficar não, gravada. Mas o não, vídeo vai. que pena, eu queria ler cada uma coisa, queria ler Sim, mesmo. a Que Márcia pena. colocou aqui que linda mulher. Hoje acolhe com um abraço a outras mulheres. Elas estão falando ali que você foi ótima. E foi mesmo. Foi mesmo. É, e é isso. A minha vida foi assim. É, hoje está bem mais leve, muito mais leve, né? Depois da terapia. Agora eu quero falar da terapia, né? É, curadores da alma, né? E realmente eu fui curada. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova mulher. Eu consigo. Antes eu ficava no quarto trancado o tempo inteiro. Hoje eu consigo me levantar, consigo fazer minhas coisas, consigo hoje falar. Claro que eu choro quando eu falo um pouco da minha filha, mas antes eu nem conseguia falar dela. A gente sente o choro que é de saudade. É, Antes era um choro de dor, assim, né? é, Parecia, né? Algo assim diferente. A gente é, sente que é diferente o choro. é, antes era um choro de desespero, agora não. E porque é difícil, realmente é difícil, mas hoje eu sei do propósito de Deus, eu estou aqui aberta para o propósito dele. Tem muitas coisas ainda que precisam ser acertadas na minha vida, mas eu creio que ainda vão ser acertadas, porque eu ainda moro com a minha filha, eu quero sair daqui, e eu tenho certeza que eu não quero voltar para o apartamento, não porque eu não consiga mais entrar lá, não. Antes eu não conseguia mesmo, mas é porque é um lugar longe para mim e eu não quero, eu não gostei daquele lugar. Sim. E hoje eu sei que eu estou aqui por enquanto e Deus tem um propósito ainda aqui, né? Ele Sim, ainda tem mas um propósito de eu comentário estar aqui, que aqui. história de superação linda. Aí a Noemi também colocou assim: nós vamos escrever para você depois, vai ficar salvo, vai escrever nos comentários, Ai, tá? Para você. bom, que Elas vão bom. escrever depois Tá lá bom, as coisas para você. tá bom. Mas hoje tá muito mais leve, muito mais. Eu vivo, agora eu estou vivendo novamente. É, eu fiquei numa depressão muito grande, hoje em dia eu não tenho mais nada. Assim, tenho saudades. Saudades eu vou ter, sempre ter, né? Vou ter sempre saudades dela. Um filho a gente não esquece, mas hoje mais forte, graças à terapia, graças a Abaixo de Deus, graças à pastora e à Valquíria, que cuidou tão bem de mim, que cuidou do meu interior mesmo. E hoje o que eu quero de verdade é agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por tudo que ele fez, por ter caminhado comigo nessas dores todas, mas ele estava sempre ali do meu lado. E agradecer a pastora Cláudia pela paciência, pelo amor. Para você, Valquíria, o meu agradecimento pelo amor, pela paciência comigo e por ter me ajudado a superar esse trauma tão grande, esses traumas, que eu não conseguiria superar sozinha. Isso eu não conseguiria. Eu sei que Deus faz um milagre, mas a gente precisa de ajuda. Os médicos estão aqui, os terapeutas estão aqui para nos ajudar. Amém. E a pessoa que pensa, como eu pensava, que terapia não adiantava de nada, pode ter certeza que terapia é cura. É a cura da alma. Amém. Gente do céu, que dizer! Quanta coisa linda nós ouvimos. É claro que nós, né, sabemos que é tanta dor, tanta coisa que você vivenciou, mas olha, as meninas estão colocando, Deus te ama, que história linda, você é uma mulher incrível, você exala muito amor, que história incrível.
elogios aí para você, Que Nízia. bom, E eu que só bom. tenho a agradecer. Só tenho a agradecer por poder, né, ter feito parte aí, né, desse canal aí, né, de cura. Tenho que agradecer também a Cláudia, porque foi graças ali a ela ter trazido, né, a sua história, ter me chamado e Uhum. ter falado, né, comigo. Ah, será que daria para encaixar ela em um desses É, momentos, né? ela sempre com cuidado comigo. Né? E deu tudo certo. Por quê que deu tudo certo? Primeiro porque Deus já tinha tudo isso, né? Eu já tinha escrito tudo isso, já estava ali, né? Não é É, verdade? é verdade. Depois preparou todas as coisas, a Cláudia veio fazer o curso, conheceu, né, o curso, depois passou para você, É verdade. e aí agora você vai ser uma terapeuta CDA, né? É, Então veja bem como que Deus, né, trabalha de forma, né, incrível, gente. Eu acho assim, tão maravilhoso que é como você mesmo falou e as meninas, né, falando que Deus tem propósito em tudo. Vamos ter o prazer de ter você, de ver você voar e cuidar de muitas outras mulheres. Nilson, já tô te seguindo lá no Instagram. Deus ai, que une bom, propósitos. que bom, que bom. Uma mulher linda com um sorriso encantador. Você é muito linda, Nise. Obrigada, obrigada. Só elogios ali. Eu agradeço a cada uma de vocês, agradeço mesmo. Eu agradeço, Valquíria, pela oportunidade que tu me deu de poder falar, né? De poder colocar, expor um pouco da das cicatrizes que eu tinha, né? Que agora não são mais cicatrizes, né? Elas já estão curadinhas. E agradecer a cada uma de vocês que estão aí na Ó, live eu pelo carinho. ganhei esse colar aqui. Aqui tá escrito assim: das minhas cicatrizes nasceram asas. Nossa, Foi uma pastora que me deu, me presenteou, que ela falou que essa frase era minha cara. E eu que lindo, falo para que você, lindo. essa frase também é sua, é nossa, né? De mais de É tantas verdade. mulheres que estão aqui. E tanto que essa frase faz parte agora do movimento de mulheres imparáveis, né? Que é o nosso movimento de mulheres e que você vai estar dentro também. É, A gente eu quero dizer que eu pedi desculpa porque eu quase não participo do grupo, né, do Zap, essas coisas, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui dentro. Então, quando eu paro um pouco, eu descanso um pouco. Porque a gente está eu estou na casa da minha filha, mas minha filha trabalha e eu ajudo ela dentro de casa, por conta do meu Fica neto, tranquila, aos poucos tá? você vai conciliar. Ó, a Uhum. Ivonete falou assim: Nise, o amor de Deus é lindo, amor É. inexplicável, amor mensurável, nós amamos você. A Leila mandou coração. Você, Nise, Eu amo será vocês um também. canal de bênção nas mãos de Deus. Amém, Aí estão me amém. agradecendo aqui, Valquíria, obrigada por trazer a Nise. É isso mesmo, Obrigado a nós estamos vocês. muito gratas e felizes por ter você contando aí essa história, viu? Obrigada. As minhas cicatrizes nasceram asas, ó, colocou É. ali a frase, essa frase aqui. E essa frase, Gilmar, isso aqui é o nosso slogan do grupo de mulheres agora, viu? Vai ser, eu falei para a pastora quando ela me deu, ela veio aqui trazer para mim, ela também é terapeuta CDA, Aham. e ela trouxe aqui em casa, e traz ela mora em outra cidade. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, ela ficou bem feliz de ler essa frase, vai ser nosso slogan, né? Das Uhum. mulheres aí imparáveis. Nilza, eu sinto um carinho tão grande por você. Queremos a Nilza um dia na biblioterapia. Levar você lá para levar uma palavra para as meninas de encorajamento. Lá naquele grupo biblioterapia, uma vez por semana, Uhum. toda quarta-feira, às 10 da manhã, a gente faz um encontro lá pelo Google Meet. Aí é igual quando eu te atendi. Aí é lá Aham. no Google Meet. E aí um dia eu vou convidar você para ir lá levar uma palavra para as meninas, né? Um testemunho. Tá bom, Me tá sinto bom. honrada por ouvir um pouco da sua história, perfeita frase, os meninos tá falando ali, é linda, né? Linda mesmo. E é isso, meninas. Vou terminar para não ficar tão extensa essa live, né? Aí, mas assim, coração aquecidinho aqui, feliz, viu? Foi assim, um presente para todos nós e para todas nós que estamos aqui. No próximo livro, a Nilza, já estão falando ali. O próximo livro você vai estar no volume 2 das mulheres ali imparáveis. Bom, É de improváveis a imparáveis o nome do livro. eu
só quero agradecer a você, a pastora, as meninas que estão aí. Eu não conheço-as pessoalmente, mas eu recebo o meu abraço, o meu carinho. Delas você vai conhecer, porque são terapeutas CDA, muitas, né, que estão aqui, outras também não estão no grupo do CDA, mas estão no biblioterapia. Então, de toda forma, você vai conhecer muitos. Mas, claro que eu sei que muitas pessoas vão assistir essa live. Então, você sim vai alcançar muitas pessoas através dessa live. Eu sei que essa live vai ser um canal de cura para a vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso. Amém. Amém. A Cláudia falou que essa tarde foi mesmo um presente. Foi mesmo, viu? Pode ter certeza. Presente para mim. Tornou a nossa tarde assim maravilhosa. Foi um presente para mim. Foi muito bom. Estava tão cansada, com um pouco de dor de cabeça. Aí eu falei, nossa, eu tô tão cansada, que eu acho que eu vou ter que tomar um café antes dessa live. Eu tomei café e olha como é que eu tô. Revigorei as energias, as forças. Graças Nem parece que era eu que estava. Eu tava assim, tipo, meio. Mas assim, começar a te ouvir, você traz assim uma energia muito boa. A gente sabe que é a energia do Espírito Santo, amém. né? Que faz Jesus, isso. Que amém. gostoso te ouvir, que gostoso falar com você. E é como as meninas estavam falando, é como eu sempre falei, né? A gente fala em aula que todas elas, quando assistem as aulas, falam a mesma coisa, que queria te abraçar. E quando nós formos fazer os encontros aí das mulheres imparáveis, com certeza, meninas, nós vamos poder abraçar mesmo pessoalmente. Com certeza, com certeza. Né? Então, um beijão para você, viu? Aí, beijo para você. você. Saber como que sai, só bater no xizinho aí, que você já sai da live. Tá bom. Eu só quero mandar um abraço para cada uma de vocês e um beijo. Obrigada, viu?